Oração, um ato de fé. Por quê? Primeiro eu já vou falar para vocês, assim, a gente crê no sobrenatural. Aí às vezes eu fico espantada quando os outros veem o sobrenatural e fica assim, nós cremos no sobrenatural. Nós cremos num Deus que nós não vemos, mas nós sentimos. Amém. Né? Você sente o Espírito Santo agindo e falando com você. Sente quando Deus desloca uma pessoa para falar para você. Que isso é lindo também, né? Às vezes a gente está precisando tanto de uma palavra e a gente não fala com ninguém, fala só com Deus. Senhor, eu preciso hoje de uma palavra. Aí a gente fala que é do nada, né? Do nada surge alguém, bom dia, Nacibé, que nos abraça e fala aquela palavra que a gente queria ouvir. Sim mesmo. Isso é providência de Deus. Deus olha para o nosso coração individualmente. Isso que é mais lindo. Porque Deus não nos trata igual. Ele nos trata diferente. Ele olha e fala assim, com a Flora eu tenho que falar desse jeito. Com a Kátia eu falo desse. Com a Ilma eu falo desse. É dessa forma que eu respondo a Nacibéia. É dessa forma que eu respondo Nete. É dessa forma que eu respondo a Soninha. É dessa forma que eu respondo ao Wellington. E ele vai trabalhando a cada um de nós. Porque ele olha a gente como indivíduo. Ele não nos trata como massa. Quando a ovelha fugiu e ficou só as 99, ele sabia exatamente qual era a ovelha que tinha fugido. Eu vou atrás dela. Então, assim, a gente vai entender por que a oração é um ato de fé, vai entender por que nós devemos orar, nós vamos entender como orar, pelo que orar e a resposta à oração, né? Então começa assim. Oração é um dos mais sublimes atos de fé. Oramos, exaltamos, clamamos a alguém que não vemos. Somente a fé pode nos levar a tal atitude. Orar é conversar com Deus. É dialogar com o Pai Celestial, estando pronto não somente a falar, mas também a ouvir a sua voz. A oração é tão importante para a nossa alma quanto a respiração é para o nosso corpo. Através dela nós recebemos o fortalecimento e a direção vinda de Deus para a nossa vida. E quando a gente conhece a Deus, a gente começa meio tímido, né? Falando com Deus, né? A gente vai na cópia, né? Eu digo que a gente vai na cópia, né? A gente vê como o outro ora, ele ora daquele jeito. Aí a gente vai e começa a orar daquela forma. Mas vai passando o tempo, a gente vai ganhando uma intimidade com Deus. O que nós fazemos? Nós começamos a tratar a Deus da nossa forma. E olhamos para Ele de uma maneira diferente. É ou não é? Se você lembrar uma das primeiras orações que você fez lá no passado e a oração que você faz hoje, você vai falar assim, poxa, evoluí. Eu já cresci com Deus. Porque você já tem uma intimidade diferente. É assim na nossa vida também. Na nossa vida diária, não é assim? Quando você chega na igreja, tem aquelas pessoas que você tem intimidade. Então você chega, brinca, abraça, conversa, pergunta como vai, a pessoa conta, e você,
Tem outros que você só fala assim, bom dia, irmão, a paz, bom dia, irmã, a paz. Por quê? Porque você não tem tanta intimidade. Deus quer que você tenha intimidade com Ele. Da mesma forma, assim, que eu chego, abraço Ilma, a Ilma beija, aí ela dá aquele sorriso lindo, aí eu falo uma coisa, ela fala, ele quer que você seja assim com ele, né? Que você tenha essa intimidade. De falar assim, Deus, muito obrigada. Eu, semana passada, eu colhei uns pedidos específicos aqui pela casa, porque eu tenho mania de fazer isso, tá, gente? Quando eu tô agarrada em algumas coisas que eu quero lembrar daquele pedido específico ali, que eu tô orando, então geralmente eu coloco numa folha e prego aonde eu sempre vejo. Então, onde eu preguei? Na janela da cozinha, porque eu tenho que lavar a louça, dou de cara com papel e já falo ali. Colei lá na curva do guarda-roupa, assim, do meu quarto, que pra passar pra ir pro guarda-roupa, tá colar na parede ali do guarda-roupa. Aí eu paro. Ah, isso aqui. Ah, eu vou no banheiro do quarto. Ah, tá aqui. Porque é um lugar que eu paro e lembro. Então, assim, tô dando uma dica pessoal minha. Pode ser que você tenha uma outra estratégia. Se eu guardar o bilhetinho dentro da Bíblia, eu esqueço, gente. Não é que eu não leio a Bíblia, não. Eu esqueço de procurar o bilhetinho para ler. Eu também escrevo no caderno. Eu tenho um caderno que eu escrevo. Mas aí já são pedidos maiores, que vai requerer um tempo, vamos dizer assim. Até eu sei que o tempo de Deus não é o nosso tempo. Mas eu sei que vai ser uma mudança, assim, progressiva. Mas esses eu queria muito específico para agora. E Deus já me respondeu um e eu fiquei tão feliz. Porque a minha filha Mariana falou assim, mãe, eu tô querendo comprar uma casa aqui. Então eu quero sair do meu apartamento e dividir uma casa com alguém, porque aí vai ficar menor o meu gasto, para que eu possa juntar mais dinheiro, no dinheiro que eu estou juntando, para poder dar entrada na casa. Aí eu falei assim, muito bem. Aí eu virei para ela e falei assim, aonde você quer morar? Ela, o quê? É qual bairro? Aí ela falou assim, por que a senhora quer saber o bairro, mãe? A senhora não sabe a localização? Eu falei assim, não, filha, não é essa a questão. É porque quando eu for falar com Deus, eu tenho que explicar para Ele onde você quer morar. Porque Ele sabe. Mas eu quero que quando Ele te dê, você saiba que foi Ele que te deu. Aí ela... Eu quero morar Gente, no Rio comigo falando inglês não, tá? Eu quero morar no The Brook. O quê? The Brook. Aí ela escreveu, né, no WhatsApp pra mim não me enrolar, né? Escreveu, tá. E o que você quer? Ela falou assim, eu quero pagar até 800 euros com as despesas inclusas. Tá bom. Eu quero um quarto bem espaçoso. Tá bom. Escrevi tudo na minha listinha, né? E colhei ali. Tem outras coisas ainda na listinha que ainda não saíram, mas vão sair. Em nome de Jesus. Gente, aí sábado eu tô no serviço e tá ela. Mãe, eu posso falar com você? Falei assim, pode? Então, eu acabei de fechar a casa aqui no The Brook. É do lado do Mercado Grande e do lado de mais não sei o quê. Tem um lugar ótimo para estacionar minha moto. Olha, mãe, maravilhoso. E a senhora não sabe o que aconteceu. Eu falei assim, o que foi? Aqui é bem mais caro esse bairro que eu falei. É, Mariné? Mas a moça virou para mim, que é a dona da casa, falou assim, não, eu faço esse quarto que tá aqui para lugar, eu faço ele para você por 800, já com as despesas inclusas. Aí eu falei assim na mesma hora assim, glória a Deus, porque Deus não é Deus de brincadeira, Deus responde a nossa oração. Vocês podem pensar assim, poxa,
Você acha que foi? Tem gente que duvida, né? Ah, foi Deus que respondeu? Claro que foi Deus que me respondeu. Amém. Porque em uma semana Deus me respondeu. Eu falei para ele da urgência que eu tinha disso. E ela virou para mim e falou assim: mãe, pode parar de orar por esse pedido, porque Deus já respondeu. Porque eu falei para ela que eu iria orar sobre isso. Você sabe o que é importante isso? É o outro acreditar primeiro que você vai orar. Segundo, o outro acreditar que o Deus que você serve responde. Responde. E o nosso Deus sempre responde com sim, com não, com espere. Mas depois que, gente, isso eu já ensinei para vocês serem específicas. Depois que eu aprendi a ser específica com Deus, a minha lista de espera com Ele tem melhorado. Porque eu sei o que pedir. E sei como pedir. Deus é obrigado a me dar? Não. Ele é obrigado a fazer o que eu quero? Não. Mas antes de eu escrever, eu peço ao Espírito Santo para me direcionar naquilo que eu estou escrevendo. Porque primeiro, antes da coisa acontecer, eu tenho que acreditar que aquilo vai acontecer. Porque não adianta você pedir uma coisa que você não acredita. Ah, eu tô pedindo a Deus para fulano se converter, mas ai, tem um coração tão duro. Não sei não. Então você mesmo já está duvidando. Você não pode já chegar com dúvida no seu coração. Então a gente aprende isso, que a primeira coisa é quando eu oro, eu tenho que acreditar naquilo que eu estou fazendo. Eu estou dando uma dica pessoal, mas eu acredito que cada um tem uma maneira que ele faz e que ele conversa com Deus e que ele se desenvolve ali na oração. Amém? Amém. Porque eu não estou falando para ninguém mudar o método, não. O seu método está dando certo com você, continua nele. Mas eu estou te dando umas dicas para você poder sempre lembrar. Vai, Ilma, pode falar. Semana passada, eu estava dormindo, acordei às 3 da manhã, que normalmente eu acordo. Aí me veio uma pessoa na minha cabeça, né? Aí pensei naquela pessoa, que a pessoa estava... Foi Zenilda, estava precisando de fazer um exame. Aí eu falei, Senhor, eu queria tanto que esse exame de Zenilda saísse e que fosse ou antes da nossa viagem ou depois da nossa viagem. Olha, aí peguei no sono de novo, acordei, fui na rua. Quando eu voltei, o telefone tocou. Quem era? Zenilda. Zenilda. Os exames saíram. Ô, Glória. Olha, Giane, eu quase caí para trás, porque a resposta nem deu 24 horas. A resposta veio no outro dia. Foi eu chegar em casa, o telefone tocou, estou emocionada até. Aí ela me falou, saiu os 3 exames. Ô, glória a Deus. Eu falei, glória a Deus por isso. E um é antes da viagem, não sei se vocês ouviram que ela botou no zap. E o outro é depois da viagem. Ela vai chegar sábado e domingo ela tem um exame para fazer. E amanhã ela tem outro exame para fazer. Quer dizer, eu fiquei maravilhada. Falei, nossa, aqui às vezes a gente pede, mas acha que vai ser depois da manhã, né? É. Mas não, foi da noite para o outro dia. Olha, Deus nos responde. Deus falei, nos Senhor, responde. obrigada. Teve outro também, mas esse é assim, meio bobão, né? Não vou nem contar. Mas aconteceu no outro dia também, porque eu fiz 2 pedidos no mesmo dia. Como esse saiu, que era o mais importante, que era de Zenilda, aí eu falei assim, Senhor, não tem importância não. O outro não saiu, mas não é tão importante, né? Mas Deus toma conta. Quando o Senhor quiser, vai sair. Olha, no outro dia,
teve a resposta também. Eu fiquei maravilhada. Falei, Senhor, que às vezes a gente pensa que o Senhor não está ouvindo as nossas Não, Deus orações, ouve. né? Deus A gente diz, ouve. não, nem sei. Tá. Mas não é assim, não. É. Deus ouve, mas não é para amanhã nem para depois. E eu vou te dizer uma coisa: o que move o coração de Deus é você ter fé e acreditar. É o que move. Muitas vezes a gente fica assim, Deus move as águas, Senhor, move as águas. Mas você tem que acreditar no mover das águas. Você tem que acreditar no mover das águas. Não adianta a gente falar, move as águas, Senhor, move as águas, se eu não acredito no mover das águas. Eu tenho que acreditar no mover das águas, né? Fala, Kátia. Minha neta, quando minha filha estava grávida da minha neta, num dos exames deu que ela tinha toxoplasmose. E já estava bem alta a toxoplasmose. Aí o médico falou assim, não sei o que vai acontecer não, mas está grave. Mas não sabe, mas Deus tem poder, né? Eu lembro como se fosse hoje, a igreja toda orou, nós oramos, aí tinha uma vacina para tomar no Antônio Pedro. E essa vacina já começou por aí, que era rara, essa vacina há 22 anos atrás, era quando chegamos lá ia abrir a primeira dose, porque eles só podiam abrir a vacina quando tinha várias pessoas, não podia abrir uma dose para estragar. Já abriu ali com ela. Aí fez o exame, mas o médico ficou todo mundo apreensivo. Mas quando chegou lá, aquela toxoplasmose não tinha passado para o bebê. Quando nós abrimos o exame, eu lembro do pastor Luiz Otávio falando, não, eu lembro como minha fé, eu era recente convertida, e ele falou assim, não esquenta a cabeça, Deus está no controle. Ele fala assim, pastor Luiz Otávio, quando o médico abriu o resultado do exame, ele não entendeu nada. A toxoplasmose não tinha, o bebê estava perfeito. Aí eu glorifiquei dentro daquele Antônio Pedro lá na parte de doenças transmissíveis, eles não entenderam nada. Mas aí o médico falou, agora tem que ser cuidado. Aí foi punk, né? Porque você não podia fazer isso, fazer aquilo, mas aquilo que poderia ter sido ruim, que meu irmão, minha cunhada foi autorizada a fazer um aborto, porque o primeiro neném dele estava com toxoplasmose. Quer dizer, então já deve ser... E a gente ficou apavorado, mas glória a Deus. Para você ver como é que Deus responde. É a oração de tempos atrás, é a oração de hoje, Deus responde. Gente, o que faz a diferença... Flora sabe das minhas respostas de oração, que não foi pouca, não. Né? Muita coisa. Eu vou dizer... Eu vivo por oração. Glória a Deus por isso. E agora eu resolvi agradecer. As minhas orações agora é só agradecer. Isso. Só isso. As nossas orações, primeiro você tem que começar agradecendo, gente. Você tem que começar agradecendo. Eu só falo Para assim, com essa história de obrigado. Vou fazer aquela lista imensa. Não, você pode fazer a lista imensa, mas começa agradecendo. Mas eu não tenho coragem mais de fazer a lista imensa, não. Entende? Não tem problema com a sua lista imensa. Mas assim, não, eu sei, mas você tem que entrar primeiro no trono da graça, fazer que nem outro assim. É agradecendo. Menina, mesmo. Só agradecer. Você imagina, né, que nós temos uns amigos, aí você muda de outra, né, comunidade cristã, aí você faz novos amigos, coisas que você pensa que não vai acontecer, que você... É tudo muito bom. Deus é muito bom. Deus é bom. É mais do que bom. A palavra de Deus fala assim em Marcos 1:35. Jesus prega nas sinagogas. Tendo se levantado de madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus saiu e foi para um lugar deserto e ali orava. Tendo se levantado, que hora? De madrugada. Ele foi para um lugar o quê? Deserto. O que quer dizer isso? Calmo, sozinho, sem ninguém.
e ali orava. É bom a gente orar em comunhão? É. Mas no seu secreto, ali, sozinho, é quando você faz o quê? Abre o seu coração. Muitas vezes no seu secreto é aquele momento que você fala as coisas com Deus que você não falaria se você estivesse na frente de outras pessoas. É naquele momento que você abre o coração, é naquele momento que muitas vezes você chora, não é? É naquele momento que muitas vezes você entrega para Deus uma causa. Porque talvez, infelizmente, o ser humano é de nós, seres humanos, nós somos julgadores. Julgamos as pessoas. É da nossa natureza. Não devemos ser assim, mas somos. Então, o que acontece? Muitas vezes, se você está no meio de um grupo e você abre o coração, o outro não entende aquela sua oração. E já te julga. E quebra a sua causa na metade. Porque fica assim, ih, Deus, esse negócio aí não é bom, não. Não atende isso aí, não. Então, muitas vezes, o horário que a gente tira para estar sozinho com Deus é o nosso momento da gente se relacionar com Ele e falar aquilo que a gente está sentindo, né? Muitas vezes você tá com um problema que você não quer que outras pessoas saibam, e é naquele momento que você abre o coração para Deus. Muitas vezes é uma causa que para outras pessoas são impossível. Ih, fulano já usa droga há muito tempo. Ah, pode existir isso aí, não vai sair disso aí não. Quantas vezes você já ouviu uma pessoa pedindo um pedido na igreja e você mesmo ficou assim, ih, Deus, esse negócio aí é difícil, hein? Mas a gente tem que aprender que para o nosso Deus nada é impossível. Nada é impossível. Nada. Não importa a idade que você tenha, não importa o projeto que você tem, para Deus isso não é impossível. Aí fala assim, a gente já aprendeu aqui que Jesus saiu para o deserto, para um lugar secreto, seguro, e ficou ali sozinho falando com Deus. Isso é para você aprender que você também tem que tirar um tempo para você, sozinho, com Deus. Você. Não é você com o Jeane, não é você com o Nacibeia, não é você junto com o Néticos. É ótimo orar com os irmãos, mas você tem que ter o seu momento de comunhão sozinho com Deus. Né? Aí fala assim, Deus é soberano, mas é necessário fazer oração? Vamos ver o que Deus nos responde lá em Filipenses 4, de 6 a 7. Filipenses 4, do versículo 6 ao 7. Aí fala assim, não fiquem preocupados com coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidas diante de Deus os pedidos de vocês, pela oração, pela súplica, com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Olha que lindo. Em tudo sejam conhecidas as vossas petições. Em tudo. Aí ele fala assim, olha, pela oração, pela súplica e com ações de graça. Gente, só para falar, tem diferença, tá?
Tem orações diferentes. Tem aquelas orações que a gente entra, que são orações de guerra. Você está guerreando por alguém. É oração de guerra. É igual o cântico mesmo, divisa de fogo, varão de guerra. Ele está aqui para semear, vamos lá. Eu vou correr atrás disso. Deus tem que me obedecer? Não. Mas eu tenho que falar com Deus e falar com a autoridade, para que o inimigo que está ao meu derredor saiba que eu tenho autoridade e creio naquele que eu sirvo. E creio no Deus que faz mudança. Tem a oração de súplica, de entrega mesmo. Que é aquela que você ora, você não sabe se você ora, se você chora. Porque você está suplicando por alguém. Suplicando por você. E tem aquela que é de ação de graça. É ação de graça. É só para agradecer, gente. Eu vou fazer o quê? Só agradecer. Só exaltar a Deus na beleza da santidade dele. Fazer igual o cântico que diz: és um Deus tão majestoso, ó Senhor. És um Deus tão amoroso, Abba, Pai. Tu és digno de louvor, a minha vida eu te dou. És um Deus tão majestoso, ó Senhor. Talvez você já esteja até pensando aí, poxa, tem alguns pedidos que eu estou pedindo há tanto tempo a Deus. E Deus ainda não me ouviu. Mas saiba que Deus escuta você. Talvez você tenha que também falar isso para Ele. Deus, eu tenho te pedido isso há tanto tempo e tu não tens me respondido. Eu quero que o Senhor confirme para mim se é para eu continuar pedindo ou se é somente para eu agradecer. Muito obrigado, mas eu já sei que o Senhor não vai me dar. Aprenda a ser direto com Deus. Não é intimidar Deus, que tem gente que pensa que Deus é empregado dele, né? Senhor, faz agora! Não é assim, não. Deus não tem nada a ver com ter ser empregado, não. E se você fosse patrão também e falasse assim com o empregado, eu não ia querer ser seu empregado, não. Então, assim, eu muitas vezes tenho que, vamos dizer assim, a gente vibra a nossa voz, a gente tem intensidade, mas a gente tem que saber que Deus é Senhor acima de todas as coisas. Vocês estão compreendendo o estudo que eu estou dando? Tá ficando claro? Amém? Amém. Né? Amém. Há diversas maneiras da gente orar. Convém seguir um estilo bem simples, não se prendendo a nenhum ritual. Deus é nosso Pai, está mais interessado na sinceridade do nosso coração do que na beleza das nossas palavras. Nada contra amantíssimo Deus, mas muitas vezes você ficar floreando demais as palavras, você foge daquilo que você ia falar com Deus. Ele nos criou para que tivéssemos com Ele um relacionamento de pai para filhos. Ele tem prazer e alegria em conversar conosco. Portanto, aproveite todos os momentos na presença dele, né? Vamos ver o seguinte. A palavra diz assim: a quem devemos orar? Vamos abrir em Mateus 6:9, né? Em nome de quem devemos orar? Flora. Gente, vou sair de novo, daqui a pouco eu volto. Tudo bem. Flora, Mateus 6:9. Tudo bem?
Ué, eu ia falar a Soninha, procurando Soninha. Soninha, João 16, 23. E eu vou abrir Romanos 8, 26. Ok? Então vamos lá. A quem devemos orar? Mateus 6, 9. Vai, Flora. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Né? A gente começa a oração falando com quem? Com o Pai. Santo é o teu nome. Santo, 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 santo. Né? E em nome de quem nós devemos orar? João 16, 23. Naquele dia, nada me perguntareis. Em verdade vos digo, se pedirdes alguma coisa ao Pai, ele vô-la concederá em meu nome. Até agora, nada tendes pedido em meu nome. Pedi e recebereis, para que a vossa alegria seja completa. Ô, glória! Então a gente pede em nome de quem? Por que a gente Jesus. ensina quando as pessoas estão orando? No final você fala que você está orando em nome de quem? De Jesus. Não é isso? Isso. Aí vem falando assim, quem nos auxilia em nossas orações? Romanos 8, 26. Né? Da mesma maneira, também o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Aí a gente lembra logo do cântico, né? Quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Chega de ficar sofrendo angústia e dor nesse seu complexo inferior, dizendo às vezes que não é ninguém. Eu venho falar do quê? Do valor que você tem. Eu venho falar do valor que você tem. Que lindo, né? Deus está em você, o Espírito Santo se move em você, fazendo gemidos. Como? Inexprimíveis. Que lindo, né? Aí você pode então perceber que para ele há algo importante em você. Por isso, levante, cante e exalte a quem? Ao Senhor. Porque você tem valor. O Espírito Santo se move aonde? Em você. Gente, isso é lindo. Isso é lindo. Você tem o Espírito Santo que se move em você. Ele intercede ao Pai com gemidos inexprimíveis. Você sabe o que é isso? Ele chora na presença do Pai. Ele pega a sua dor e chora na presença do Pai. Ele chega lá e fala assim: ah, Pai, Jeane não sabe como te pedir, mas eu estou aqui intercedendo por ela. Olha, Jesus, tem misericórdia e atende. Deus olha pela gente com gemidos inexprimíveis. Amém. É maravilhoso você saber que tem um Deus que olha por você. Não é um Deus que está distante, mas é um Deus que está ali, perto.
E ele olha para o seu coração e fala assim: eu estou entendendo por que você está clamando. E ele vem com toda a delicadeza que ele tem. Ele enxuga suas lágrimas e fala assim: olha, eu vou levar seu assunto ao Pai. Eu vou entrar nessa guerra com você. E é isso que faz a diferença. Nós temos um Deus que recolhe as nossas lágrimas. Toda vez que você pede uma coisa a Deus e que está difícil, está complicado, e a gente chora na presença de Deus por aquela causa, Deus vai lá e recolhe as suas lágrimas. Gente, não fique preocupada não, é que eu me emociono mesmo com a palavra de Deus. Eu acho Deus tão lindo. Eu acho assim que eu não sou merecedora de nada que Ele faz por mim. Eu acho que o amor de Deus é tão grande, tão imenso, tão maravilhoso. E muitas vezes a gente nem sabe expressar quão lindo Deus é. Mas Ele é muito lindo. E é muito lindo a gente sentir o amor de Deus. Aí o estudo vem falando assim: como nós devemos orar? Lá em Mateus 6,6 está a nossa resposta. Aí diz assim: mas ao orar, entre no seu quarto e, fechada a porta, ore ao seu Pai que está em secreto. E o seu Pai que vem em secreto lhe dará a recompensa. Deus nos dará o quê? A recompensa. A recompensa. Isso é lindo, gente. Isso quer dizer que Ele nos escuta. Ele nos escuta. Aí ele fala assim: e qual é o fator que nós devemos levar em consideração ao orarmos, né? Vamos ver lá em Salmos 62, versículo 1. Fala assim: esperança somente em Deus. Somente em Deus a minha alma espera silenciosa. Dele vem a minha salvação. Somente em Deus a minha alma espera o quê? Silenciosa. Eu aguardo. Eu aguardo. Aí vem falando assim, nós vamos ver vários textos agora, porque nós devemos, pelo que nós devemos orar, né? Soninha, abre aí em Salmos 18:6. Mariana, Salmos 41:3. Nete, Salmos 43:3. Nacibéia, pode ler? Então, vamos lá. Vou botar. Salmos 51:2. Para Nacibéia. Se ela não abriu, eu abro aqui. Se tiver com dificuldade do som, Nacibéia, não tem problema não. Eu abro aqui. Salmos 51:2 para Nacibéia. E eu vou ficar com 72:1. Né? Então, vamos lá começar com Salmos 18:6. Tá fechado, Soninha? Desculpe aí, tá? Tudo bem. Na minha angústia, invoquei o Senhor. Gritei por socorro ao meu Deus. Ele, do seu tempo, ouviu a minha voz. E o meu clamor me penetrou nos ouvidos. Oh, glória! Salmo 41:3.
O Senhor o sustentará no leito da enfermidade. Tu renovas a sua cama na doença. Na angústia, na enfermidade, né? Salmo 43, 3. Envia a tua luz e a tua verdade, para que me guie e me leve ao teu santo monte e aos teus tabernáculos. Então, angústia também Deus está presente e também nos livra. Salmo 51, 2. Então sou eu mesmo. Leu, Vai, Nacibéia. lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Então também quando a gente está iníquo, Deus vai lá e nos purifica. Tá vendo quanta coisa aí que nós devemos orar quando a gente estiver com iniquidade? Deus vai lá e nos purifica, né? Nos limpa. Aí eu vou ler o Salmo 72, 1. Concede ao rei, ó Deus, os teus juízos e as tuas justiças ao filho do rei. Concede o quê? Ó Deus, os teus juízos e a tua justiça. Isso eu peço para quem? Para Deus. Ao filho do rei, a Jesus. Eu não tenho para outra pessoa pedir. É para ele, gente. Ainda tem um outro aqui. Salmo 116, 17. E depois Salmo 122, 6. 116, né? Salmo 116, versículo 17 diz assim: a ti oferecerei sacrifício de ações de graça e invocarei o nome do Senhor. Ações de graça. Eu tenho que aprender a agradecer. Sempre. 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 Mesmo quando eu não entendo, eu agradeço. Mesmo quando eu não entendo, eu agradeço. E o 122, 6. Alguém já abriu? Nossa, 22, abri, 6. Pode ler. 122, 6, né? Orai pela paz de Jerusalém. Sejam prósperos os que te amam. Então a gente tem que orar pela paz da onde? De Jerusalém. Quando? Sempre. Para que seja o quê? Para que eu seja próspera. É para que o outro seja próspero? Não. É para que eu seja próspera. Ele fala aqui que sejam prósperos os que te amam. Né? Se você Ou ora... seja, Você não vai orar por quem você odeia, né? Fazer que nem o outro. Exatamente. Então, você já está incluso. Aí agora nós vamos ver a resposta à oração, né? Vamos ver algumas condições para que as nossas orações sejam respondidas. Então, vamos lá. Soninha, abre aí Mateus 21, 22. Mariana, abre 1 João 3, 21. Nete, 1 João 5, 14. Mateus 21, 22. Amém? Então vamos começar. Ok. 21, Mateus 21, 22, né? É isso. E tudo quanto pedirdes em oração, crendo, recebereis. E tudo quando pedires em quê? Em oração, Crendo,
crendo, recebereis. Não basta só orar, tem que crer naquilo que você está Você orando. entendeu? Não adianta só eu abrir a boca e falar assim: Deus, Senhor, olha, só pode fazer isso por mim? E quando eu terminar a oração, falar assim: eu pedi aquilo em oração, mas aqui tá tão difícil, né? Não sei se isso vai acontecer, não. Pronto, você já não creu. Se você não crê, é muito difícil a coisa acontecer. Sabe por quê? Porque quando acontecer, você não vai saber que é do Senhor. Você sabe por que eu falo para vocês que a gente tem que ser específico? Vou voltar lá no meu caso com a Mariana. Se eu não falasse para Deus que eu queria lá em Debruck, que eu queria um quarto, que eu queria até 800 euros, como ela falou para mim, que era o que ela queria, mas eu tinha que conversar isso com Deus. Deus não sabe? Sabe. Deus não ouviu na hora que ela estava falando comigo? Sabia. Mas eu entreguei em oração e confiei que Deus ia fazer. Quando ela me deu a resposta, quem foi a primeira coisa que ela falou para mim? Mãe, pode parar de orar. Deus já respondeu. Porque eu fui específica. E eu falei assim para ela. Quando eu fui perguntando as coisas, ela perguntou, por que isso que a senhora está me perguntando? Eu falei assim, porque eu vou conversar com Deus e eu tenho que ser específica. Para quando Ele me responder e te responder, você saber que foi Ele que te deu. Você entendeu? Quando a gente faz uma oração, tem vezes que quando eu escrevo um pedido no meu caderno, e do lado, quando Deus me responde, eu boto lá do lado o dia que eu pedi aquele pedido, que eu escrevi no caderno. E quando Deus me responde, eu vou lá e boto abaixo a data que Ele me respondeu. Para que isso? Um dia esse caderno meu vai servir de testemunho. Talvez não seja para mim. Talvez seja para os meus filhos. Talvez seja num dia que eu for, meus filhos vão ver minha casa e tá lá mexendo. Eita, minha mãe tinha um caderno de oração aqui. Olha, Deus respondeu nesse dia aqui. Talvez seja só para que eu tenha certeza absoluta de testemunhar que Deus me responde. Que eu possa dizer com alegria, Deus responde a oração. Amém? Amém. 1 João 3:21. Amados, se o nosso coração nos não condena, temos confiança para com Deus. Então, assim, se seu coração tá limpo, se ele não te condena naquilo que você tá pedindo, Deus está com você. Você tá entendendo? Isso é lindo. Isso é lindo. 1 João 5,14. Ué, quem tá com o 1 João? Era eu? É você, Anete? É que eu estava com os fechados. Ah, E esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. se pedimos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Então, assim, a gente já entrega aquilo para Deus. Ele nos ouve, gente. Olha, eu vou falar uma coisa para vocês. A coisa que o inimigo mais trabalha é desacreditar a nossa fé em Deus. Ele vive soprando no nosso ouvido assim, ó. Isso aí não tem jeito, não. Ih! Você está orando pela conversão desse filho? Ih! Ih! Ah, você quer ver suas netas na igreja? Ih! O quê? Você quer ver toda a sua família na casa do Senhor, Ilma? Não, não, não.
Ele vive soprando aqui, Ih, fulano adora uma bebida, menino, não vai largar isso nunca. Aí a Soninha tá lá orando pela família dela, aí vem, ih, Soninha, desiste disso aí. Sua filha tá não sei onde, sua filha, não vai dar certo não, meu filho. Você tá orando pra sair à toa. Mas não, você tem que confiar em quem? Senhor. No Senhor. Repete aí o versículo, Nete. E esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedimos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Ouviu? E a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável. Se sair de qualquer uma dessas coisas, Ele não vai te dar. A vontade do Senhor sempre é boa, perfeita e agradável. Se sair disso, você pode contar que é difícil, que não vai acontecer. Mas se é uma coisa boa, se aquilo é perfeito, se aquilo é agradável, aquilo vai acontecer. Aí vem falando assim, 2 Coríntios 12, do 7 ao 10. O espinho da carne, né? É Paulo falando. E para que eu não ficasse orgulhoso com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que eu não me exalte. 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Por isso, sinto prazer nas fraquezas, nos insultos, nas privações, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando sou fraco, então é que sou forte. O que isso quer dizer pra gente? Que ser crente não é um mar de rosa. Não é pão doce. Não é um bolo quentinho saindo do forno com um cafezinho prontinho. Não é. A gente é crente, a gente tem luta, tem provação, tem privação, tem derrota também. Mas você não pode esquecer que nós somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Mais do que vencedores. A palavra não falou que eu sou mais ou menos vencedor. Não. Ele fala que eu sou mais do que vencedor. Mais do que vencedor. Quer dizer que eu estou acima do vencedor. Você entendeu isso? E essa palavra aqui de Paulo é para que você saiba que a gente passa por luta, passa por prova, passa por dificuldade, passa por provação, mas passa com o Senhor. Você entendeu isso? Amém? É difícil? É. Quão lindo seria se o mar fosse todo, né? Só calmaria. Oh, a vida da gente fosse um mar de rosa. Mas não é. Mas sabe o que Deus fala pra gente? Que no meio da angústia, da tribulação, da fraqueza, da dor, da doença, Ele tá com a gente. Ele não nos desampara. Ele não nos deixa só. Quando você perde alguém, Ele tá com você. Quando você foi derrotado em alguma coisa, Ele está com você. Se você apanhar, Ele está com você. Ele não nos deixa só. Pode a família te abandonar, os amigos te abandonarem, o marido te abandonar, mas Deus não te deixa só. Ele fala assim, eu estou com você. Ele não te deixa só. E vem falando assim, devemos olhar para a oração
como um meio de amarmos e adorarmos a Deus em primeiro lugar. Então, simplesmente não precisamos de motivo para estar com Ele. Mas sendo Deus um Pai amoroso e gracioso, podemos pedir socorro a Ele, sempre confiando em Sua palavra. Nesse sentido, a nossa parte é orar, buscar, clamar e confiar. O responder pertence a Deus, pois Ele é soberano. Ele é quem resolve. Eu vou te responder com sim. Eu vou te responder com não. Eu vou te responder com espere. É Ele quem responde, não é você. A resposta vem de Deus. Podemos pedir socorro a Ele, sempre confiando em Sua palavra. Nesse sentido, nossa parte é orar, buscar, confiar e clamar por Ele. Ele é soberano, gente. E como se Deus estivesse nos dizendo: toma atitude de orar, retenha a fé, o resto eu farei por você. Mas do meu jeito e no meu tempo certo. Amém? Amém. Alguma dúvida quanto à oração?